do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste, e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, o Evangelho de João, nossa catequese do Evangelho de João. João 17, 20 a 26, 7 versículos. Hoje, em sala de aula, eu analisei esse evangelho com os seminaristas. Naquele tempo, tem dois tempos: o tempo que aconteceu, o tempo que nosso Senhor falou, e o tempo hoje, cada momento que a palavra de Deus é anunciada. Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo, aqui, só essa frase aqui já dá para fazer homilia, né? Primeiro, quem é? Jesus, Deus. Ele ergue os olhos ao céu. O erguer, na cultura hebraica, e o evangelho está em grego, mas reflete uma cultura hebraica, é o mesmo verbo da ressurreição. Então, quando fala que ele ergue os olhos aos céus, é alusão à ressurreição, que vai acontecer daqui a pouco. Não aconteceu ainda, e aqui é antes da morte dele. Então, ergue os olhos ao céu e reza, dizendo. Depois Jesus reza, segundo a verdade. Se ele reza, eu também tenho que rezar. Ah, mas eu rezo muito, já rezo um terço por dia, por rezo 2. Já rezo 2, por rezo 4. Já rezo 4, por rezo 8. Nunca é suficiente, não. Nem a gente está convertido, né? Quero ver quem pode dizer, eu estou convertido. Tá, não. Onde convertido é Maria e Nosso Senhor, que nasceram sem pecado. Os outros tudinho é igual. Uns mais, outros menos, mas é igual, né? Então Nosso Senhor reza. Se ele reza, ele quer que a gente reze. Nós temos 24 horas num dia. Aí dorme não sei quanto, come, quem tem que comer, não sei quanto, trabalha não sei quanto, aí sobra meia hora, 15 minutos para oração. Aí acha que é muito. De 24 horas, tira 15 minutos. Não sei que quantidade é essa, né? Aí me vem à mente o São Cura d'Ars, que é o patrão do sacerdote, francês. Tinha muita dificuldade de estudar ele, mas ordenado. Ia dormir meia-noite, acordar 4 horas da manhã para confessar o povo. Aí ia de 4 horas da manhã até meia-noite na sacristia, parava para comer umas batatas frias e celebrar a missa. Esse sim era de oração, porque das 24 horas, 20 ele ficava rezando, né? Que seja um exemplo para nós, né? Como é a oração de Nosso Senhor? Pai Santo. Ontem eu falei, parece muito com o Pai Nosso do Mateus e do
Lucas. Os únicos que têm o Pai Nosso dos Evangelhos, você pensa que os quatro tem não. Só quem tem é Lucas e Mateus. Mateus 6, Lucas, procure onde é que está em Lucas. Só pegar o texto paralelo. Mas aqui parece muito com o Pai Nosso, que ele chama Pai Santo, que é o início do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado, santo. Então isso aqui parece muito com o Pai Nosso. Eu não te rogo somente por ele. Jesus está rogando, está orando, né? Também a nossa oração não precisa ser só oração repetitiva, não. Pode ser oração falando. Ele está falando, né? Eu não te rogo somente por eles. Por eles quem? Pelos discípulos e pelos apóstolos. Ele vai rezar por mais outras pessoas. Olha o que ele está dizendo. Mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Ou seja, os apóstolos vão anunciar, outros vão acreditar. É por esses que Nosso Senhor está rezando. Aí hoje em dia se fala muito em ecumenismo, né? Ecumenismo no Evangelho de João só existe para quem acredita em Nosso Senhor. Só para quem é cristão. Ecumenismo para Paulo e para João só existe ecumenismo para quem é cristão, para quem crê em Nosso Senhor. Aí a pessoa se confunde ecumenismo com diálogo interreligioso, com o budismo, judaísmo. Judaísmo é outra religião, não crê em Nosso Senhor não. Budismo também. Macumba nem fala que não é religião, nem espiritismo. As pessoas confundem hoje ecumenismo com diálogo religioso, interreligioso. Jesus nunca falou de diálogo interreligioso, não. Ele falou daqueles que creem nele. Que é que crê nele? Cristão. Então, só existe diálogo ecumênico, como querem, para quem é cristão. Quem não é? No Evangelho de João não tem não. Nem no Evangelho de João, nem nas cartas de Paulo. Só tem ecumenismo para quem é cristão. E Paulo era mais radical ainda. Para Paulo, se converta. Se você é gentil, pagão, se converta, creia em Jesus Cristo. Se você é judeu, se converta, creia em Jesus Cristo. Pronto. Ecumenismo para Paulo é se converter, né? Mas é só o que se fala hoje, né? Ecumenismo. Já ouviram falar em ecumenismo, vocês? Já ouviram falar? Pois é, hoje a igreja só se fala nisso, né? Inclusive nesse caminho sinodal. Mas é bom entender o que é o ecumenismo, ao menos em João e Paulo, né? Então Nosso Senhor está rogando por aqueles que já são cristãos e para aqueles que vão se tornar cristãos. E para aqueles que não são, Ele não está rezando por eles. Essa é a questão. Aqui em João não. É bem claro aqui. Ele está rezando só para aqueles que já são cristãos e para aqueles que vão se tornar cristãos, para que todos sejam um. Aí Ele quer uma unidade entre os cristãos. Não existe até hoje. Esse evangelho foi escrito há 2000 anos atrás. Até hoje não tem unidade, nem dentro da igreja católica, porque tem muita gente que um diz uma coisa, outro diz outra, não sei o quê. Entra na igreja, o padre diz uma coisa, entra na outra, o padre diz outra. Pois bem, nem entre os cristãos. Uma ruma de igreja cristã que tem aqui no bairro, existe unidade? Nenhuma. Então, essa oração que Nosso Senhor está fazendo hoje, não aconteceu ainda não. Ele está rezando pelos cristãos, para que os cristãos sejam um. Não aconteceu. Até hoje não. Para que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti. Como é a unidade que Ele quer, é a unidade tão forte, tão profunda, que é a mesma unidade que existe entre Ele e o Pai, Ele quer a unidade entre nós, Ele e o Pai. A mesma unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele quer essa unidade entre nós cristãos. E não aconteceu. E quando é que vai acontecer? Eu não sei. Não sei, né? Pelo contrário, na história da igreja, a igreja foi se dividindo. Em vez de se unir, ela foi se dividindo. Século XI, a igreja se criou a Igreja Católica Oriental. Hoje existem duas igrejas católicas. Uma ocidental, que é a nossa, que o Papa de Roma é o bispo de Roma, o Papa. E outra igreja oriental, da Rússia, da Grécia, do Oriente, eles não aceitam o Papa, é outra igreja católica. Então, em vez da unidade, houve a divisão da igreja católica e depois
pior, no século XV e XVI, as igrejas protestantes surgiram. Então foi duas grandes separações, primeiro entre os católicos, depois entre os cristãos. Essa unidade não existe hoje. E se não cuidar, vai ter outra separação. O que eu estou vendo, está caminhando para outra separação. É bom rezar. A fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Então ele quer essa unidade, a unidade que há entre o Pai e ele e o Espírito, ele quer que haja entre nós. Não existe nem dentro da paróquia, imagine, né? Para que eles estejam em nós, a unidade que nós todos estejamos nele, no Filho e no Pai e no Espírito. Isso aí nós estamos, para quem acredita, né? Nós católicos, nós temos, por exemplo, os sacramentos. Agora, que é difícil essa unidade hoje, é muito difícil, porque protestante não aceita nenhum sacramento. Eles não aceitam a missa, não aceitam Maria. Então como é que vai ter unidade? Essa intimidade que nós temos com o Pai, através das nossas imagens, eles não aceitam. A missa para eles não é missa, não é corpo de Cristo, não é nada. É só uma lembrança. Para nós não é lembrança, é o corpo e o sangue de Cristo. Então, eu particularmente acho muito difícil essa unidade, né? Agora, para que essa unidade? A fim de que o mundão aí fora, creia que tu me enviaste. O mundo, se ele vir essa unidade entre nós cristãos, ele vai acreditar. É assim que o nosso Senhor está dizendo. Para que o mundo acredite, o mundo também se converta, se torne cristão. Ele continua: eu dei-lhes a glória que tu me deste. Depois ele fala da glória. Já falei ontem, a glória. O Filho glorifica o Pai, fazendo a vontade do Pai, morrendo de cruz. E o Pai glorifica o Filho, ressuscitando o Filho. É a mesma glória, na verdade, porque é um Deus só. Eu dei-lhes a glória que tu me deste. E Jesus está afirmando que ele nos deu a glória dele, a glória que é ele. Ele é a glória do Pai. Jesus é a glória do Pai. E ele nos dá e nos deu a glória que é ele. Ele se deu a nós, né? A profundidade desse evangelho, né? E nós muitas vezes esquecemos, vivemos o dia a dia como se Jesus não existisse, cheio de preocupação, cheio de coisa. Homem, pare e pense. Leia o evangelho. Nós temos a glória de Deus. Jesus se deu por nós. Se deu não só por nós, se deu a nós, né? Eu dei-lhes a glória que tu me deste. Nós temos a glória que é Cristo e a glória que o Pai deu a Cristo, né? Que é a ressurreição. Então nós já temos a ressurreição. João tem essa particularidade. No Evangelho de João, a ressurreição já começou. Eu já ressuscitei, você também. Quem acredita já está ressuscitado. Não é só quando morrer, não. O Evangelho de João tem a ressurreição e a condenação começam aqui, para quem crê ou quem não crê. Quem acredita já ressuscitou, segundo João. Aí quando morrer vai ser uma consequência. Quem não acredita já está condenado, segundo João. E quando morrer vai ser uma consequência, vai para o inferno. Assim é o Evangelho de João. Eu dei-lhes a glória que tu me deste. Então Jesus nos deu a glória que o Pai deu a ele, para que eles sejam um. Aí ele volta ao mistério da unidade. Como nós somos um. Ele repete a mesma unidade que há entre ele e o Pai, ele quer que haja entre nós. Eu repito também, não existe até hoje. Nem numa paróquia não existe. A gente vê, né, os conflitos que acontecem. Nem entre os grupos da paróquia não existe. Imagine unidade entre todos os cristãos. Eu neles e tu em mim. Embora aqui já melhorou muito, já teve bem pior, né? Muita luta. No começo eu falava muito, a unidade, só que eu falava aqui. Quem é do começo sabe disso. Muitos saíram. É para sair mesmo. Se não quer ver a unidade, pode sair. Eu mesmo não quero. Fica aqui quem quer ver a unidade. Mas quem ficou, hoje tem muito mais unidade, né? Tem uma coisinha aqui, outra acolá. Um chama o outro de feio, outro também chama não sei o quê, mas está melhor, né? Era bem pior, né? Graças a Deus que houve a peneira.
Eu neles e tu em mim. Essa mesma unidade ele quer para toda a igreja, não só a igreja católica, cristã. Para que assim ele chegue à unidade perfeita. E ele quer a unidade perfeita. Essa realmente não existe ainda. E o mundo reconheça que tu me enviaste. Aí de novo ele repete, João ele repete as ideias. Quando o mundo vir que nós vivemos em unidade, que não aconteceu ainda, aí o mundo se converte. É isso que nosso Senhor está dizendo. O mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Vendo a unidade, o mundo vai reconhecer que Deus os ama também, porque vai ver o amor que existe na igreja. Não só na igreja católica, mas em todas as igrejas. Mais uma vez aqui, é bom saber o que é o amor em João. Não é esse amor das novelas aí, que todo dia eu falo, né? Não é paixão, nem é pecado, nem é sentimento. O mundo chama de amor isso. O cara casou, está casado 40 anos, aí se apaixona por outra mulher, ou por outro homem, né? Porque hoje está desse jeito, aí diz que é amor, larga e vai viver. Isso não é amor não, isso é pecado. Isso é paixão. E o amor nem sentimento é. O amor em João é dar a vida pelos outros, do jeito que nosso Senhor fez. É o pai que dá a vida pela mulher, esposo que dá a vida pela mulher e os filhos, a mulher que dá a vida pelo marido e os filhos que dão a vida pelos pais, e entre eles, o padre que dá a vida pela comunidade. Esse é o amor. Nada a ver com sentimento. Quem vive isso, vive o amor no seu estado de vida, né? Então, o mundo vai reconhecer, se o mundo vir a unidade na igreja, o mundo vai reconhecer que o Pai ama eles também, porque ele vê o amor, esse amor de doação, de serviço, de cada um querendo ser o escravo do outro, como nosso Senhor em João 13, que é um capítulo essencial, ele botou a toalha e foi lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos. Aquilo não é teatro não, nós fizemos aqui, mas aquilo não é teatro não, aquilo é porque cada um tem que fazer isso. Aí eu vou perguntar, não precisa responder não. Quem é que está vivendo isso? Quem é que é escravo do outro? Quem é que se doa sem querer nada em troca? Pouca gente. Não é não? É pouca gente. Geralmente a gente faz querendo alguma coisa em troca. Nosso Senhor não mandou fazer isso não. Ninguém é político, os políticos aqui gostam sempre de receber em troca, né? Mandou simplesmente servir, sem reclamar, e servir com alegria. Nós também não vivemos ainda o que nosso Senhor mandou. Esse é o amor cristão. Pai, de novo ele fala, Pai, aqueles que me deste, nós que somos dele, quero que estejam comigo onde eu estiver. Aqui ele anuncia a morte, que ele vai morrer e quer nos levar para a vida eterna. Então, se você tem fé, vive o sacramento na igreja católica, comungando, confessando, vencendo as suas fraquezas, tem que vencer, né? Aqui na igreja não tem negócio da cantiga da Gabriela não, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Aqui mesmo não, vai ser lá fora. Se você nasceu com seus problemas, procure vencer, com a oração, com a confissão, com a adoração, e se precisar, com um psicólogo. Nós temos um que nos ajuda. Hoje eu falei com ele, um amigo nosso não está mais servindo aqui, mas ele, quem precisar eu dou o contato, ele atende de graça. Então, é tentar superar, né? Então, quem está tentando superar os defeitos que tem, tudo, com a graça de Deus, vai para o céu. Se tiver que pagar alguma coisa, fica no purgatório no tempo. Quem não está, não vai. Não vai. Mas não pode se acomodar não. Quero que esteja comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. No céu vamos contemplar a glória de Deus. Aqui nós não contemplamos, nós estamos vendo Deus. Mesmo a visão que você está vendo é uma visão, não é Deus. Santa Teresa dizia, quando uma irmã lá estava dizendo que estava vendo coisa, ela mandava tomar um caldo de carne, né? Tomar um caldo ali de peixe, que era mais forte, né? Tomar o caldinho que você está fraca, né? Pois no céu nós vamos ver. Aqui a gente pode ter visão, tudo bem, mas não é. E aqui a gente vive pelo ouvido, a gente vive pela fé. A fé é o que é? Vocês estão escutando e vocês vão ler, vão tentar ver, viver.
A gente aqui vive pelo ouvido, a fé entra pelo ouvido. No céu é a visão. Quem estiver no céu vai ver Deus. Aí tem que se purificar, né? E pagar os pecados aqui na terra, ou no purgatório, para que eles contemplem a minha glória, né? Então a gente está com ele, ressuscitado, contemplando a glória que é ele. Jesus é a própria glória de Deus. Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Aqui ele fala a fundação do universo. Tradução errada, no grego é cosmos, é mundo mesmo. Então quem traduziu isso aqui está errado, errou, é bom corrigir. Hoje eu li o texto grego em sala de aula, então nós traduzimos. Então a glória que ele tem e que tem desde tudo, desde o início de tudo, porque Jesus não tem início. Jesus é Deus, Deus é eterno. A gente fala em início assim, início somos nós que tivemos o início. Quando na concepção da gente nós iniciamos. Jesus não, ele é Deus como Deus não teve início. Ele é o início sem início, o fim sem fim, o princípio sem princípio e o ocaso sem ocaso, né? Nós então vamos contemplá-lo, esse Deus infinito, né? Pai justo, esse Deus, muito bom ele dizer isso, porque hoje também tem uma ideia errada do Pai. Primeiro é Pai, né? A gente tem que ter uma intimidade com ele. Segundo, todo mundo fala hoje como se Deus fosse só amor, 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 misericórdia. Deus não é só amor, não. Esse Deus amor só não existe, não. Deus é amor e justiça, tá? E ele vai julgar. Exatamente porque é amor, ele vai julgar. É porque não é correto uma pessoa que passou a vida toda se esforçando, né, para alcançar o céu, e outra que passou a vida toda se danando e no final se converte. É tudo igual? É não. Aquele último vai ser julgado da maneira mais severa. Então esse Deus que é amor, ele vai julgar. Ele é justo. Mas hoje se esquece disso. Muita gente, inclusive padres, falam só no Deus amor, né? Porque Deus é amor, Deus é amor, Deus... Parece essas igrejas aí pentecostais, né? Deus é amor. Deus não é só amor, não. Deus é amor e é justiça. O mundo não te conheceu. Outra realidade que ele vai terminar falando do conhecimento de Deus. O que é esse conhecimento? Também nós temos a ideia equivocada. Não é um conhecimento só intelectual. Eu conheço Deus porque eu estudei. Não é isso, não. O conhecimento é experiencial, vivencial. É o conhecimento que vem da oração, da vida sacramental. É esse conhecimento. É o conhecimento da confissão, da comunhão, da conversão, da oração, da adoração, de ajudar os pobres, de dar esmola, de jejuar. É esse conhecimento. Por isso não precisa estudar não, para conhecer a Deus. Às vezes uma velhinha que nunca estudou, que reza o texto todo dia, reza melhor do que nós. Nasceu lá no interior, não teve condição de estudar, mas a mãe ensinou o texto, Pai Nosso, Ave Maria. Quem sabe, se ela não conhece mais Deus do que nós? Tudinho. E o conhecimento vem da oração e da vida sacramental. Mas eu te conheci, né? O Jesus fala primeiro que o mundo não conheceu o Pai, esse mundão aí, que toda vida eu falo também, né? Que hoje 80, 90% da humanidade não conhece Deus, porque não vive, né? Mas eu te conheci, Jesus conheceu. Então se ele conheceu, ele quer revelar. Revelar quem? O Pai. A quem? A nós. Então você quer conhecer o Pai? Quero. Então se aproxime, leia a palavra, reze, adore, confesse, comungue, faça caridade, esmola, jejum. É assim que você vai conhecer. E estes também conheceram o que tu me enviaste. Estes quem? Os apóstolos. Está falando dos apóstolos ou dos discípulos. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Aí esses dois últimos versículos falam do conhecimento. Esse conhecimento que eu estou falando. E conhecer o nome de Deus é conhecer a Deus, porque o nome na cultura hebraica significa pessoa. Quando eles falam Fernando, é uma pessoa, no caso sou eu. José, não sei o que, são pessoas concretas. O nome de Deus é Deus. Se eu estou falando Pai, é a pessoa do Pai, não é só o nome não. Então quando você fala Pai Nosso, você está falando com o Pai. Só que a gente fala uma coisa, né? Tanto decorar, não está nem aí às vezes. Se você fala para o filho, Jesus, é Ele, você está falando com Ele, então preste atenção.
Se você invoca o Espírito Santo, você está falando com o Espírito Santo. E a gente invoca e fica distraído. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, quer dizer, eu te fiz conhecer a eles, e tornarei conhecido ainda mais. Né? Quando? Quando ele morrer, ressuscitar, for elevado aos céus, que aconteceu domingo passado, e mandar o Espírito Santo. Agora já está falando da vinda do Espírito Santo, que é a próxima festa da igreja, domingo que vem. No Pentecostes, quer dizer 50 dias depois da Páscoa, é a festa de Pentecostes. E o tornarei conhecido ainda mais quando ele morrer, ressuscitar, subir para os céus, enviar o Espírito Santo, porque o Espírito vem dele, para que o amor com que me amaste esteja neles. De novo, o amor aqui, esse amor aqui é o Espírito Santo que ele está falando. E eu mesmo esteja neles. De novo, o mistério da unidade. Onde está o Espírito Santo, está o Pai e está o Filho. Onde está o Pai, está o Filho e está o Espírito. Onde está o Filho, está o Pai e está o Espírito. Esse amor aqui, que é dar a vida pelos outros, concretamente, é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz a gente dar a vida uns pelos outros. Bom, o Evangelho sempre eu gosto de analisar versículo por versículo, que é muito importante. Primeira leitura não vou analisar assim, porque senão ninguém sai daqui hoje. Né? Mas é a prisão de Paulo. Paulo se converteu, ele era um judeu, ele perseguia os cristãos, conhecia a lei, estudava, conhecia o grego, o hebraico, o aramaico, latim, conhecia tudo isso. Se converte, teve um encontro com o Nosso Senhor, passa a ser perseguido e anunciar Nosso Senhor. Então, todos aqueles que anunciam Jesus serão perseguidos. Ele foi. Aqui é o final da vida dele. Preso, vai ser decapitado. Tá? Então, o que aqui a gente espera? Você espera o que do final da sua vida? Mesma coisa. Se você realmente está anunciando Deus, está vivendo o Evangelho, você vai sofrer mesmo. Não tem que estar reclamando não. Né? Esse aqui vai morrer decapitado. O Pedro vai morrer crucificado de cabeça para baixo. Todos eles vão sofrer o martírio. Só João não morre do martírio, porque Nosso Senhor disse que ele não ia morrer. Foi o único. Mas todos os outros morreram. Então, ainda hoje na igreja tem perseguição, dentro da igreja e fora. Todo aquele que anuncia o Evangelho do jeito que tem que ser anunciado vai ser perseguido. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.